de gelar o nosso sangue. Por quê? Porque podendo salvar as pessoas, as abandona e as entrega a si próprias, a sua condenação, enquanto outros ele ama de modo especial. Então Deus seria do tipo que faz acepção de pessoas e ainda obriga nós, os cristãos, a amarmos como ele nunca amou. Porque Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, né? E Deus não amou a todos igualmente, segundo o ponto de vista calvinista. Este é o maior calcanhar de Aquiles do ponto de vista calvinista e para mim insuperável. Outro é que faz de Deus essa ideia de soberania tão plena, tão absoluta, faz de Deus o autor do mal. E o único jeito de você escapar da conclusão de que para que Deus não seja o autor do mal, é entender que Deus criou e deu liberdade aos seres humanos, e os seres humanos tiveram espaço para o exercício das suas liberdades e pecaram e erraram, e o mal existe como uma consequência disto. A maioria dos calvinistas se acham dos eleitos, mas a realidade é que para eles não existe uma regra para que a pessoa possa ter a certeza de que é um dos escolhidos. É uma dúvida interminável que os mais conscientes calvinistas carregam. E no calvinismo não há nada que possam fazer para mudar a situação, a não ser esperar o céu ou o inferno. A grande maioria, porém, acredita que o fato de crer nas doutrinas de João Calvino os torna eleitos. A maior característica da grande parte dos calvinistas é a da enorme soberba, orgulho e arrogância para com os outros cristãos. Tudo isso pelo simples fato de acreditarem que são os únicos com a doutrina da verdade e os únicos escolhidos de Deus. E essa grande parcela está longe de demonstrar o verdadeiro sentido da mensagem do amor de Cristo. Como exemplo desse separatismo promovido pela grande maioria no calvinismo, o pastor Marcos Granconato, grande ícone calvinista brasileiro, que aqui já foi mostrado, chocou o cenário evangélico com comentários preconceituosos contra as pessoas que moram em favelas. Questionado sobre o porquê de poucas igrejas reformadas em favelas, o pastor Marcos Granconato afirmou: quanto a igrejas em favelas, não há igrejas batistas ou presbiterianas nesses lugares, porque quando ocorrem verdadeiras conversões, as pessoas vão embora das favelas. É por isso que é muito raro ver igrejas de verdade nessas comunidades. A frase, que mostra o pensamento elitista do pastor calvinista, diz que não há convertidos de verdade que permanecem na favela, e muito menos igrejas de verdade. Ele ainda tentou contornar seu preconceito, mas só confirmou seu pensamento. O site Púlpito Cristão comentou esse triste acontecimento. Porém, este é só mais um exemplo do pensamento da grande maioria dos calvinistas. O texto bíblico mais usado pelos calvinistas é o de Romanos 9. Segundo o calvinismo, esse capítulo é a prova de que Deus escolhe quem Ele quer para a salvação ou para o inferno. O versículo usado é: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Romanos 9, 13 e 14. Não agiu. É a sua soberania. Nós entendemos, nós que cremos na soteriologia calvinista, que Deus é Deus. E louvado seja Deus por sua graça e louvado seja Deus por sua ira. Porque em tudo isso Ele manifesta os seus propósitos soberanos. Agora, eu não posso transformar Deus naquilo que eu quero. Deus não esmoler Deus em alguém que está ali pedindo, implorando para que todos creiam nele. Não, Deus é soberano, Deus é Deus. Ele age conforme a sua graça soberana. Alguns Ele escolheu para a salvação. Romanos 9 é claro em dizer isso. Outros não. Agora, quem acha ruim com isso, tem que discutir com Deus. É o que está na Escritura. Basta ser alfabetizado, ler o que está no texto, aceitar o que está no texto e então crer nisso pela fé. Não tem outro jeito. Mas como veremos a seguir, tanto este versículo como todo o capítulo de Romanos 9 é erroneamente interpretado pelos calvinistas. Quem são Esaú e Jacó para Calvino e Armínio? Aqui a distinção é profunda, profunda, profunda.
bem profunda. Aliás, tem uma curiosidade de Armínio que eu creio que até a maioria dos arminianos não conheça. A maioria mesmo, esmagadora, sem medo de errar, não sabe desse aspecto. Olha que interessante. Segundo Calvino, quem são Esaú e Jacó? Não devemos duvidar de que Jacó foi incorporado a Cristo para ser companheiro dos anjos na vida celestial. Jacó é, pois, o eleito incondicionalmente ou arbitrariamente. E Esaú, rejeitado. E são diferenciados pela predestinação de Deus aqueles entre os quais não existia diferença alguma quanto aos méritos. Então, quem são Esaú e Jacó para Calvino? Respectivamente, Esaú é aquele que foi predestinado para a perdição e Jacó para a salvação. E aí, Armínio, de forma totalmente distinta, ele irá dizer: Jacó e Esaú devem ser considerados não em si mesmos, e sim como tipos, sendo o primeiro, Jacó, o tipo dos filhos da promessa, que buscam a justiça que é da fé em Cristo, ou pela fé em Cristo, e o segundo, Esaú, o tipo dos filhos da carne que buscavam a lei da justiça. Em outras palavras, Armínio vai dizer, Jacó representa todos os crentes que pela graça de Deus creem em Cristo. Eles buscam ser justificados pela fé em Cristo. E Esaú, ele é um tipo de todos aqueles que buscam ser justificados pela obra da lei, pela prática das obras humanas. Então é um elemento tipológico. Esaú e Jacó são tipos, respectivamente, dos incrédulos e dos crentes. E essa interpretação não é só dele, está em Ambrosiastro, no 3º ou 4º séculos, e em vários outros pais da igreja. Ele não está inovando, ele está seguindo uma determinada linha teológica presente nos pais da igreja. Então, são tipos, né? Eu particularmente distou um pouco aqui de Armínio, né? Eu entendo que Esaú e Jacó em Romanos 9 são ao mesmo tempo antropônimos e epônimos, ou seja, quando a Bíblia trata de Esaú e Jacó, ela se refere aos mesmos personagens que levam estes nomes, e ao mesmo tempo, Esaú e Jacó, que são antropônimos, ou seja, nomes de dois indivíduos, Esaú e Jacó, referem-se também a epônimos. Epônimo é o nome dado quando você pega o nome de um personagem bíblico, no caso Esaú e Jacó, e transfere esse nome para um grupo, uma nação, um tribo, um clã, um grupo social e assim por diante. Ou seja, Esaú e Jacó, a meu ver, são tanto os indivíduos quanto as nações deles oriundas, ou deles resultantes, ou deles provenientes. Agora, vejam o que Armínio diz. O apóstolo trata ali, ou seja, Romanos 9, do decreto pelo qual Deus decidiu justificar e salvar aqueles que seriam herdeiros da justiça e da salvação, não por obras, mas pela fé em Cristo. De novo, Deus prevê a fé e com base nesta presciência ele salva ou não salva. Sempre essa é a tônica de Armínio. Não do decreto, aí ele destoa totalmente de Calvino. Olha o que ele diz depois do ponto e vírgula. Não do decreto pelo qual ele decidiu salvar estes ou aqueles e condenar outros, ou aquele pelo qual ele decidiu dar fé a alguns e retê-lo de outras, como diz o Sino de Dort. Armínio diz, não é esse o assunto de Romanos 9. Romanos 9, dando continuidade a Romanos 8, a Bíblia como um todo é um texto que fala sobre um Deus justo que salva ou reprova, salva ou condena com base na presciência da fé e respectivamente da incredulidade. Isso é o teor. O teor é sempre o mesmo, a justificação pela fé. Não tem nada de falar, escolheu estes para o céu, para o inferno, de uma forma incondicional, sem levar em consideração a fé do indivíduo. Isso não faz parte do pensamento de Paulo em Romanos 9, diz Armínio, contrastando totalmente com Calvino. Os problemas do calvinismo estão no simples fato de negarem o livre-arbítrio. Com essa crença, acumulam diversos problemas e contradições, como a descaracterização do arrependimento, uma vez que o homem só faz o que é determinado por Deus, perda do sentido da oração a Deus, já que a mesma não produz efeitos quando tudo já está determinado, o fato de não responder se Deus é bom ou mau, se Deus é realmente justo, se o diabo é inimigo ou aliado de Deus, dúvidas da própria salvação, entre outras centenas de questões que o calvinismo não responde ou tenta evitar. E é claro que por mais que você tente compatibilizar que Deus decreta a ação do diabo e que o próprio Deus não tem culpa, né, vai deixar, por exemplo, se você ler Nietzsche, ele escreveu o Anticristo,
vai deixar Nietzsche furioso. Por quê? Porque é uma questão lógica. Se Deus decreta, Deus é responsável. Se Deus é responsável, Ele é autor do pecado. John Wesley chegou a essa conclusão. Vários outros teólogos, desde a antiguidade, o Concílio de Orange, já havia chegado nessa conclusão. E é interessante observar que isso é uma questão bíblica. Eu li a Bíblia 2 vezes sozinho, sem teologia. E eu sempre entendi que Deus nunca poderia ser responsável pelas coisas erradas que acontecem na minha vida. Eu é que tomei escolhas erradas, é você que toma suas escolhas equivocadas, e isso te leva a um problema, a um beco sem saída. Com relação ao diabo, são muitas vezes nós que damos legalidade para ele agir na nossa vida. Não é porque Deus decretou, porque Deus ordenou, porque Deus mandou. Então esse é o ponto de vista básico, não só arminiano, mas de várias visões teológicas, inclusive luterana. Os luteranos também têm um pouquinho desse viés, né? Embora Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, mas ele tem esse viés também. Então é uma questão que a gente quer abordar aqui, é isso, porque não há como fugirmos da realidade. A gente tem que aceitar, cada religião tem que aceitar o seu profeta. E os calvinistas, não estou falando aqui do pastor propriamente dito, mas os calvinistas eles têm que assumir João Calvino, ou dizer que não são calvinistas, é qualquer outra coisa. Porque se você é calvinista, você tem que aceitar o seu profeta, que se chama João Calvino. Porque, segundo, e com todo respeito ao pensamento do pastor Marcos, segundo o posicionamento dele, Deus, na minha concepção, seria muito injusto em condenar aquele que sequer ele deu a chance de salvar. Se ele escolhe um para a salvação, escolhe outro para a perdição, Deus seria, no mínimo, injusto, porque condena uns sem sequer ter dado a este a oportunidade de salvação. Na nossa concepção, segundo o pensamento arminiano, Deus ele escolhe, ele elege com base na sua presciência. Ele dá o chamado para a salvação é universal. Segundo o pensamento do pastor Marcos, alguns que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo pela televisão, não foram chamados para a salvação. E por mais que você queira, você não terá a oportunidade. Segundo o pensamento do pastor Marcos, na minha concepção, o chamado para a salvação é universal. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado é universal. Você que está nos ouvindo também tem oportunidade de salvação. O que vai determinar a nossa salvação não é o nosso mérito, a nossa capacidade de nos auto-justificar diante de Deus, porque somos incapazes de tal feito. O que vai determinar a nossa salvação ou não é nós aceitarmos pela fé, e aí entra o nosso livre-arbítrio, o direito de escolha, de aceitarmos pela fé o sacrifício expiatório de Jesus como suficiente para me justificar. Então, em cooperação, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Na medida em que eu desejo, na medida em que eu quero, na medida em que eu aceito, isso não me torna justificado, mas isso faz com que o sacrifício de Cristo ele possa ser suficiente para me salvar. E aí então eu fui eleito e escolhido para a salvação. Mas o chamado é universal. Deus sabe se eu serei ou não fiel. Deus sabe se eu serei ou não fiel até a morte. Deus conhece, mas o chamado é universal. Deus não interfere na minha escolha. Deus deixa que eu escolha, que eu faça a minha escolha, mas Ele já sabe se eu vou ser ou não fiel, mas Ele não interfere nessa minha escolha. E então, o que você achou? Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário. E até a próxima.